Gênesis, capítulo 6, uranografia geral. Gente, eu gosto muito de ciência. E quando eu conheci o Espiritismo, a primeira coisa que me chamou a atenção foi justamente isso. Porque, não foi o primeiro livro que eu li, mas quando eu li a Gênesis, eu falei, gente, isso não é um livro religioso, é um livro científico. E ele foi escrito no século XIX. Allan Kardec, com todo aquele boom do Espiritismo, né? Uranografia geral, então, aí vai ao cubo da ciência, porque uranografia é o estudo dos acontecimentos do universo, não só no espaço, mas aqui entre nós. O que acontece? Se a gente for tentar falar sobre uranologia, sobre o capítulo 6, a gente acaba ficando um pouco maçante. O que eu fiz? Eu falei, eu vou resumir. Quer ver? Ó, todos os tópicos estão aqui. Uranografia é o estudo do cosmos, dos acontecimentos no cosmos. E aí, espaço e tempo. O que é espaço? É aquilo que separa a gente aqui agora. Tempo, a medida que a gente usa para a gente só não consegue medir a eternidade, né? A eternidade não pode ser medida, mas tempo é tudo aquilo. As leis, as forças, aquelas que regem o nosso universo, a gente sabe que aqui na Terra existem umas que não vão ser respeitadas fora da Terra. Enfim. Criação primária é aquilo que deu origem a isso tudo. Criação universal, parece que é a consequência, né? Da criação primária. Aquilo que veio acontecendo com o decorrer foram alguns milhões de anos de desenvolvimento só no Big Bang. Que a gente saiba, né? Porque são de 13 a 18 milhões de anos de evolução. Se o homem existe na Terra há 76 mil anos. Se a gente pegasse a idade do planeta, do universo, e resumisse em um ano, nós, Homo sapiens, a gente só existe há 18 segundos na história do universo. É muito detalhe, a gente é muito pequenininho mesmo na história do universo. Só que ainda assim a gente assimila tanto. E em pleno século XXI, nessa revolução científica, a gente tem que lidar com isso. Os sóis e os planetas são as moradas, né? Os corpos físicos que habitam esse universo. Uma fusão nuclear que acende uma estrela gigante igual ao Sol, enfim, com aquele monte de planetinhas girando em volta. Os satélites, que é o processo parecidíssimo com a da criação dos planetas, só que eles não ficam girando em volta das estrelas, eles giram em volta dos planetas. E os cometas, que ficam semeando o sistema inteiro. Às vezes saem do sistema solar e voltam. São os únicos corpos do sistema solar que eles saem do sistema solar e voltam. O homem ainda não explica como isso acontece. A Via Láctea. O pontinho, que para a gente é uma imensidão. Na velocidade da luz, em 1 segundo, a gente dá 8 voltas na Terra. Em 1 segundo na velocidade da luz. Para se ter uma ideia, para a gente percorrer a galáxia inteira, na velocidade da luz, nós levaríamos 100 mil anos. É grande a Via Láctea, não é? E se a gente é muito grande, não é não. A gente fala, não é não? É sim. A Via Láctea é um pontinho. São cerca de 2 trilhões de galáxias no universo até agora. Até 2007 eram 200 bilhões. Já aumentou em 10 vezes esse número, depois do telescópio Kepler. Nem lembro quem foi Kepler, só do telescópio. Eu lembro quem foi. As estrelas fixas são aquelas que a gente acha que está fixa, né, gente? Porque a gente está parado aqui na Terra, olhando para o céu. E está a constelação lá do nosso signo, está paradinha. As estrelas fixas, nada, elas estão se movendo também, mas é porque o movimento é tão grande que a gente não consegue perceber.
A gente não consegue, nós teríamos que viver muito tempo para poder perceber. Os desertos do espaço entre, para se ter uma ideia, a galáxia de Andrômeda está vindo em direção à galáxia, a Via Láctea, a nossa galáxia, né? Quando elas se chocarem, elas duas vão se unir e se transformar numa galáxia só. Quando elas se chocarem, pouquíssimas, olha só gente, 400 milhões de estrelas vão se chocar, mas o espaço entre elas é tão grande que pouquíssimas estrelas vão se chocar. As galáxias, só o centro da galáxia que vai se unir. Essas estrelas vão simplesmente se aproximar e eu acho isso um pouco assustador, porque a proporção acaba sendo outra, a gente acaba saindo das proporções que a gente usa na Terra. A eterna sucessão dos mundos. Nesse exato momento agora tem estrelas acabando o combustível, elas estão explodindo ou simplesmente apagando, e delas é expelido para o espaço material para que novos mundos vão surgir em volta de novas estrelas, e cada estrela que explode não é uma estrela que está acabando, é material que está sendo jogado no espaço para se transformar em outros mundos. Quer dizer, quanto mais estrela morre, mais estrela nasce, mais planeta nasce e por aí vai. Parece que é sem fim, é um ciclo. A vida universal, em todo esse universo, a gente ia aceitar a vida só na Terra, chega a ser soberba da nossa parte, porque são de 13 a 18 bilhões de anos. Se a gente tivesse que percorrer o universo inteiro, nós teríamos que percorrer na velocidade da luz, e nós levaríamos 18 bilhões de anos, porque a gente conhece, claro. Bom, a diversidade dos mundos a gente já conhece. Nessa época que o livro foi escrito, nós já conhecíamos a diversidade dos mundos porque nós sabíamos que existiam Mercúrio, Vênus, Marte, Júpiter, tudo, mas eles não... O homem, eles, como som deles, nós ainda não tínhamos olhado para fora do sistema solar. E hoje, a gente parou de dar nome aos planetas e está catalogando de tanto planeta que a gente acha fora do sistema solar. Aí, choca um pouco porque, com tanto planeta assim, a gente ficava pensando, será que tem vida em Marte? Né? Pô, será que tem vida em Marte? Tem tanto planeta que tem que ter vida em algum lugar. Se o acidente da vida, se a vida foi um acidente e foi na Terra, esse acidente aconteceu, as chances são muito grandes de ter acontecido. Então, aí chega o Espiritismo no século XIX, apresentando tudo isso para o homem que estava apontando o telescópio para o céu. Pô, ficou mais fácil de lidar com isso, né? Interpretar o Evangelho de Jesus Cristo e falar, realmente, fica mais fácil. O camarada, inclusive, se ele não tiver um pouco de sensibilidade com isso, com essas descobertas, ele não consegue nem se preocupar na maioria das vezes, mas quando ele consegue, ele acaba entrando em conflito com a religião dele, porque ele vai falar, meu Deus, como é que uma maçã fez acontecer isso tudo e... né? Alguns homens vivem esse conflito e outros acabam não se preocupando muito com isso. Esse excesso de conhecimento que o homem adquiriu fez com que, em algumas épocas, a gente entrasse num conflito gritante no planeta, né? Só que isso fez a gente evoluir também. Isso curou doenças, fez... a bomba atômica hoje é energia nuclear. Quer dizer, o desenvolvimento vem. O homem faz com o desenvolvimento aquilo que ele acha, né, certo. Então, o desenvolvimento vai vir, ele é inevitável. O homem tem que estar preparado para lidar com ele, senão ele... Eu vou mostrar um vídeo para vocês. Isso aqui é para a gente ver o quão o homem às vezes perde a noção da sua insignificância. Já imaginou? Já conhece gente que vira e fala assim, sabe com quem que você está falando? Tem gente que inclusive não admite nem ser travado na porta giratória do banco, ele acha uma ofensa.
Quase que ele vira para o guarda e diz assim: não está vendo que eu sou branco? Tem gente que não admite separado num acesso controlado. Sabe com quem você está falando? O que você responde, hein? Eu pedi para colocar um reto projetor aqui para eu desenhar um pouco o que é que significa. Quando alguém falar isso, sabe com quem você está falando? O que será que você responde? O que é um ser humano, hein? O que será que é um ser humano? O que é um homem? O que é um homem e uma mulher? Se quiser até deixar a luz por conta da filmagem, pode deixar à vontade, tá? Não vai atrapalhar aqui. Mas é uma questão da... Isso. Olha que coisa. O que é um ser humano? Aristóteles disse no século IV a.C. que o homem é um animal racional. Até hoje a gente usa isso. O homem é um animal racional. Pascoal disse no século XVII: o homem é um caniço pensante. Já imaginou? Fernando Pessoa tem a definição que eu mais gosto de ser humano. Fernando Pessoa dizia: o homem é um cadáver adiado. O homem é um cadáver adiado. É bem precisa a definição. O que é um ser humano? A ciência tem algumas suspeitas e eu queria fazer uma rápida viagem aqui só para você não perder. A ciência acredita que nós estamos num universo que tem provavelmente um formato cilíndrico em função da curvatura do espaço. Até alguns anos essa teoria ela era considerada única. Hoje já há suspeita de que talvez não seja assim. Mas se acredita que nós estamos num universo que tem um formato cilíndrico em função da curvatura do espaço e que é, atenção, um dos universos possíveis. A física quântica, que será dominante a partir de agora, ela não trabalha mais com a noção de universo, mas com a noção de multiverso. Basta você ver grandes livros do Marcelo Gleiser e outros estudos que são feitos nessa área, com uma tradução muito boa para a linguagem mais comum. Isso vai nos ajudar a pensar. A ciência acredita que nós estamos num universo que tem provavelmente um formato cilíndrico e provavelmente também esse universo apareceu há 15 bilhões de anos. Alguns falam em 13, outros em 18, mas provavelmente há 15 bilhões de anos houve uma grande explosão que um cientista inglês que morreu há 5 anos, de gozação, porque ele não acreditava, ele chamou de Big Bang e o nome pegou. Qual que é a suposição científica? Que há 15 bilhões de anos o nosso universo estava todo ele contido num único ponto. A lógica é a seguinte, olha aqui na minha mão. Você pega uma mola de metal e vai apertando, e quando você chega no máximo do aperto, você amarra com uma cordinha. Imagine que tem ali de matéria concentrada e energia retida. Há 15 bilhões de anos, nosso universo inteiro estava num único ponto adensado. Há 15 bilhões de anos, alguém, alguma coisa, Deus, não sei, foi lá e cortou a cordinha. E aí ele expandiu. Ao expandir, ele expandiu matéria e liberou energia. Fique tranquilo, nós estamos ainda em expansão. Então, se você olhar o céu hoje à noite, dá para observar em relação ao ano passado a expansão do nosso planisfério, se você tiver clareza. E é verdade, nós estamos em expansão porque a mola ainda está em estendimento. Aliás, quero lembrar você que o céu que você vê hoje é o céu de 2004, que é exatamente a velocidade da luz das estrelas que estão chegando para nós. Nunca ofereça o céu à sua amada. Esse é o nosso céu porque pode ser o de outra. Era o de 2004. O céu de agora, de hoje, você só vai ver em 2010, de fato. Ora, há 15 bilhões de anos houve uma expansão aceleradíssima de matéria e energia, nós estamos em expansão. Você vai concluir o óbvio comigo, né? Quando chegar no ápice da expansão da bola, ela vai voltar. E depois parece que esse processo ele é sistólico e diastólico como o nosso coração. Talvez os orientais conheçam isso melhor, porque eles têm religiões que trabalham com a noção do expandir e recolher. O pulmão faz isso, o coração faz. Parece que o planeta e a vida fazem isso. O nosso sexo expande e retrai. Parece que tem um segredo na vida, no sistólico e diastólico. Não sei. Aí é uma questão de crença. De qualquer forma, há essa. Fique tranquilo, porque esse encolhimento a ciência já calculou, vai se dar em 12 bilhões de anos. Até lá você já está aposentado pelas novas regras. Por isso que eu fiz o meu PGBL no banco, exatamente para poder me garantir. Olha só, há 15 bilhões de anos houve uma expansão aceleradíssima de matéria e energia. Essa matéria se concentrou naquilo que nós humanos chamamos de estrelas, e as estrelas se agruparam no que nós humanos chamamos de galáxias. Galá, que em grego é leite. A ciência calcula que no nosso universo haja por volta de 200 bilhões de galáxias. Não são 200 galáxias, são 200 bilhões de galáxias. Uma delas é a nossa, que fica aqui na porta de saída do universo, que é a Via Láctea, e que é leite em latim.
que não é uma galáxia assim tão grande, ela tem apenas 100 bilhões de estrelas. Uma dessas estrelas é a nossa. Quando era criança a gente chamava de estrela de quinta grandeza, agora é chamada de estrela anã, que é o Sol. O que é o Sol? O Sol é uma estrelinha, entre outras 100 bilhões de estrelas, compondo uma única galáxia, entre outras 200 bilhões de galáxias, num dos universos possíveis e que vai desaparecer. Em volta dessa estrelinha giram massas planetárias sem luz própria, 9 para ser mais exato, talvez 8. A terceira delas, a partir do Sol, é a Terra. O que é a Terra? A Terra é um planetinha que gira em torno de uma estrelinha, que é uma, entre outras, 100 bilhões de estrelas, compondo uma única galáxia, entre outros 200 bilhões de galáxias, num dos universos possíveis e que vai desaparecer. Veja como nós somos importantes. Tem gente que acha que Deus fez tudo isso só para nós existirmos aqui. Esse que é um Deus inteligente. Entende a relação custo-benefício? Tá? Ele faz bilhões de estrelas, galáxias, só para nós existirmos aqui. Tem gente que acha que coisa pior. Acha que Deus fez tudo isso só para essa pessoa existir ali. Com o dinheiro que ela carrega, com o sotaque que ela usa, com a religião que ela pratica, com o cargo que ela tem dentro do banco ou na universidade, com a cor da pele que ela tem. Já imaginou? A ciência sabe desse nosso planeta tem uma coisa chamada vida. É engraçado que tem gente que acha que só tem vida aqui, porque isso aqui é tão pequeno, né? A ciência calcula que no nosso planetinha haja por volta de 30 milhões de espécies, mas até agora só classificou 3 bilhões de espécies de vida diferentes. Uma delas é a nossa, Homo sapiens. A nossa espécie é uma espécie, entre outras 3 milhões de espécies já classificadas, que vive num planetinha que gira em torno de uma estrelinha, que é uma, entre outras 100 bilhões de estrelas, compondo uma única galáxia, entre outros 200 bilhões de galáxias, num dos universos possíveis e que vai desaparecer. Essa espécie, em 2007, que é quando nós estamos, tem 6 bilhões e 400 milhões de indivíduos. Um deles é você. Quem és tu? Tu és um indivíduo entre outros 6 bilhões e 400 milhões de indivíduos. Compõe uma única espécie, entre outras 3 milhões de espécies já classificadas, que vive num planetinha que gira em torno de uma estrelinha, que é uma, entre outras 100 bilhões de estrelas, compondo uma única galáxia, entre outros 200 bilhões de galáxias, num dos universos possíveis e que vai desaparecer. E o Romário? O Romário não, o Romário está acima. Já pensou? Já imaginou 6 bilhões? Quem é você? Quem sou eu? Quem sou eu para achar que o único modo de fazer as coisas é como eu faço? Quem sou eu para achar que a única cor de pele adequada é a que eu tenho? Quem sou eu para achar que o único lugar bom para nascer foi onde eu nasci? Quem sou eu para achar que o único sotaque correto é o que eu uso? Quem sou eu para achar que a única religião certa é a que eu pratico? Quem sou eu? Quem és tu? Tu és o vice-treco do subtroço. Por isso que na minha vida, todas as vezes que alguém chegou para mim e falou assim, sabe com quem que você está falando? Eu falo assim, você tem tempo? Bom, fica bem claro, né? A visão, essa da de 2007. Depois de tanta descoberta, o homem foi encolhendo. Porque até então o universo girava todo em redor dele. Quando o mestre falou que há muitas moradas na casa do pai, o homem daquela época pensou o quê? Será que esses são os paraísos prometidos por cada culto religioso do mundo? E por aí vai. Depois que o homem abre tudo descobre para o céu, ele descobre que muito mais que muitas moradas, o universo inteiro de coisas, e aí nós, apesar de nos vermos muito pequenos, a gente acaba influenciando, porque num planeta como a Terra nós somos os mais conscientes. E eu digo, nós não somos espíritas, não, estou classificando o Homo sapiens mesmo. Nós dominamos o nosso mundo, o nosso planeta. Será que o Chico chegou a comentar isso, né? A gente em breve pisa em Marte. E aí, como é que vai ser?
tem que ter uma intervenção e o homem vai acabar, tem uma hora que ele vai direcionar a coisa de maneira certa. Porque quando nós descobrimos a fusão nuclear, nós explodimos um país numa guerra. Se a gente começar a colonizar o sistema solar sem juízo, a gente vai fazer o quê? Você imagina, mas essa parte o homem vai ter que fazer antes de sair da terra. A gente tem que, é por isso que os pais têm tanta preocupação de educar os filhos, né? Porque antes de sair de casa tem que estar bem educado, bem comportado, ou antes de sair da terra o homem também vai ter que estar bem educado, bem comportado, porque senão eles falam, olha, a gente que lê sobre exílio planetário então, e a Gênese nada mais é do que isso, do que é essa transformação, essa criação do mundo e a história que a gente acha que sabe, né? Porque o homem, cada dia que passa, ele descobre uma coisa nova. Eu gosto da história da marreta de alumínio de 120 mil anos. Mas se o homem só surgiu na Terra há 65 mil anos, de onde saiu essa marreta, gente? As pirâmides com 10 mil anos, 8 mil anos, meu Deus do céu, aquelas rochas não pertencem àquele lugar do deserto. Como é que eles transportaram aquilo para lá? Isso é a nossa história, é a Gênese. História que a gente não sabe contar por completo, mas que faz parte. Parece que não saber, inclusive, instiga a gente a achar e a se mover para ir descobrindo e encontrar. Daqui a, sei lá, 100, 200, 300 anos, vão estar contando a história do homem que estava sofrendo a transformação planetária. Somos nós. Agora, você imagina, eles vão falar, caramba, olha a tecnologia que esse monte de primata tinha. Mas é sério, gente, eles vão falar assim da gente. Porque pessoas que andam com arma de fogo pelas ruas do mundo, porque provavelmente, futuramente, não vai existir Brasil, ou Estados Unidos, ou por aí, né? As fronteiras vão cair por terra. Um dia eles vão falar uma única língua. Será que nós estamos sabendo se candidatar para isso? Eu acho que essa é a pergunta. Será que eu estou conseguindo me candidatar? Eu quero fazer parte desse mundo. Eu quero. Mas e aí? O mestre falou que qual era os amai-vos uns aos outros. Está tudo resumido aí, né? Deus acima de tudo quer dizer, tem que botar na prática, porque a transformação é muito grande. E a consciência de quem nós somos nisso tudo acaba sendo importante, porque acaba com a nossa arrogância. O homem achar que é o centro do universo, ele acaba se tornando muito arrogante. E aí ele é o centro primeiro dentro da casa dele, tudo tem que girar ao redor dele. Ele é o centro no trabalho dele, tudo tem que... no trabalho, no bairro, e quer dizer, quando ele descobre que ele não é o centro nem da própria espécie, aí, meu Deus do céu. Claro, que entregasse essa informação para o homem que crucificou Jesus Cristo, então, para eles é até bruxaria. Arrancar o coração de um homem, botar em outro e continuar batendo. Você imagina? Na Idade Média, eles estavam queimando pessoas. Você acha que eles iam se preocupar em transplantar um coração? E a nossa ciência hoje fazendo coisas que pra gente não é incrível mais. Porque a gente já acostumou. Quer dizer, eu acho que se candidatar para esse novo, para essa evolução que a gente já ouviu o Chico falando e a gente, enfim, é o mais importante. Quando a gente procura a casa, o centro, o espírita, a igreja, seja lá qual é o tempo, a gente quer a segurança da providência, né? Não, eu quero ter as costas quentes quando morrer, porque... Mas será que eu estou disposto a me transformar? Será que quando eu procuro o templo eu quero ter as costas quentes ou eu quero me modificar? Eu quero ter estrutura para me modificar, me transformar. E assim transformar
ajudar a transformar o mundo ao meu redor, as pessoas ao meu redor, para que a gente consiga criar essa nova Gênese, porque nós somos a Gênese daqui a 5.000 anos. Aí a gente pensa assim, pô, 5.000 anos é muito tempo, cara. O que o homem pode fazer em 5.000 anos? Gente, 5.000 anos na eternidade não é nada. Nós existimos há 76.000 anos na Terra e ainda estamos deixando pessoas morrerem de fome na África. Não precisa olhar para a África não, a gente encontra isso no Brasil. Mas a gente sabe que lá está muito pior. Quer dizer, quando a gente olha para a evolução do homem, principalmente da ciência, e pensa na história, a gente viu que a evolução científica ajudou, ela foi um salto, mas o homem sempre enfiou os pés pelas mãos e sempre acabou, né? Agora nós estamos no ápice. As nações do mundo, né? Elas, você vê, Coreia do Norte, bomba nuclear, arma química, isso tudo, como é que foi descoberto? A arma química foi criando vacina. A gente viu que dava para pegar um vírusinho, botar dentro da gente e ele proteger a gente daquela doença. Pô, então dá para botar um vírusinho na gente e fazer barbaridades. E a gente transforma isso numa arma. Você acha que uma humanidade dessa está preparada para lidar até com outra inteligência no universo? Não está. Não tem como. Cristo, quando viu a nossa situação, falou, puxa vida, perdoai, meu Pai, que eles não sabem o que fazem, tá? Eles estão perdidinhos, não adianta. Vamos fazer o seguinte, vamos tentar deixar o exemplo bem dado para que a humanidade consiga. E hoje é o ápice. A nossa ciência, ela, em 50 anos, ela deu um salto enorme. Agora esse salto, ele continua sendo dado, mas ele não é dado mais há 50 anos. Em um ano as coisas acontecem que mudam completamente. O telescópio Hubble, que mostra para a gente toda essa evolução do nosso sistema solar e da nossa galáxia, hoje ele é um instrumento ultrapassado. O Kepler não usa nem a luz mais para enxergar as estrelas do universo, né? O Kepler hoje é o telescópio que consegue apontar mais longe e ele vê o universo desaparecendo numa onda, numa curva, como se ele tivesse saído de um planeta, igual a gente quando está numa nave saindo, que a gente vê a curvatura no horizonte. Quer dizer, nosso universo também é um círculo, a gente não tem nem consciência, isso no macro. Aí fala assim, pô, mas no macro como assim? Se você pegar numa escala, é como se a nossa galáxia fosse um grão de areia e o universo fosse o nosso sistema solar. A diferença é muito grande. Aí o homem vai estudando isso, colocando na prática, só que tem que ter a evolução moral junto. Eu acho que é essa parte que a gente tem que saber equilibrar. Em todas as épocas que a humanidade descobriu alguma coisa, que ela fez alguma coisa importante, a gente teve exemplos de transformação moral. Mas agora, no início do século XXI, né, no final do que a gente pode chamar do início do apocalipse, porque não adianta, é o que está acontecendo. Nós estamos vivendo esse apocalipse, essa transformação. E esses saltos, agora parece que está generalizado. Você consegue ver o homem com exemplos de pura transformação, de pura fé, mas você assiste aí pura maldade também. Estamos hoje convivendo E aí, digo por mim, por exemplo, quando chego aqui na casa que a gente se reúne para... Pô, você sente a vibração, né? Eu acho que onde está o nosso ponto a favor. O universo está se transformando. Será que isso está acontecendo em outros mundos? Quando a gente olha para o céu e vê aquela estrelinha lá, tudo, será que lá naquela estrelinha tem um planetinha pequenininho, cheio de brilho, e de repente lá nesse planetinha um homem, ou uma espécie de homem, esteja olhando para cá e também esteja lutando pela evolução dele, para que um dia a gente possa
né? Interagir, porque para a gente estar interagindo com uma espécie a milhões de distâncias, a nossa evolução tem que ser muito grande, a nossa evolução científica. Mas para chegar lá e jogar uma bomba, é melhor a gente ficar na Terra, né? Porque aí a gente evolui moralmente, então tá. É como se fosse assim, a humanidade está se transformando, será que eles estão preparados? Tá. Então tá, deixa eles chegarem na Lua. Ah, eles pisaram na Lua, pisaram. Como é que eles estão? Ainda está um pouquinho complicado. Olha, não deixa eles... Né? Dessa parte aqui porque senão eles podem fazer besteira. Não, eles já estão querendo ir para Marte. Faz o seguinte, atrasa um pouquinho o processo para eles verem se eles conseguem, porque a gente não consegue se dar bem dentro do mundo, da Terra, quando a gente tiver que lidar com a política de interagir com Marte. O que será que a gente vai estar fazendo? Será que daqui a 100 anos nós vamos conseguir povoar Marte? O que a gente vai fazer em Marte? Se a gente não conseguir organizar a Terra, a gente não precisa ir fazer bagunça na casa dos outros, não é verdade? E isso vai ser a gênese de lá. Na idade de 4 bilhões de anos que tem a Terra, nós existimos há 76 mil, é muito pouco tempo. Será que outras humanidades já existiram aqui e já se foram, já evoluíram, enfim? Qual será o processo planetário? Né? Porque ele é passageiro e é muito longo, muito longo. A Terra, o Sol ainda tem pelo menos 4 bilhões de anos de vida. Com isso tudo, eu acho que o homem vai se transformar, vai ter até asa daqui a 4 bilhões de anos, né? E isso não é a transformação espiritual só não, é física, porque quanto mais o nosso intelecto evolui, ele faz com que a gente se preocupe com outras coisas. Isso vai transformar o nosso mundo físico. As nossas prioridades vão ser outras. A consciência de quem nós somos na Terra, ela é importante, mas a consciência de quem nós somos no universo é ainda maior. E a gente quase não reflete sobre isso. Quando eu apontei meu telescópio pela primeira vez para o céu, que eu vi, né, imagens que eu via no computador, fantasia, né, em êxtase, caramba, eu estou vendo outros mundos e que legal tudo. A gente hoje faz isso no YouTube em um clique. O homem do século XXI, ele tem o conhecimento na mão dele na hora que ele quiser. Será que ele valoriza esse conhecimento? Eu encontrei dentro da doutrina espírita essa oportunidade de interagir com esse conhecimento, principalmente com o que eu posso fazer com ele, o que eu vou fazer com esse conhecimento, né? Claro, dividir é sempre necessário. Então nós vamos sempre dividir esse conhecimento. Agora, com um pouco de disciplina, para que a gente possa, né? Você não... Já pensou se a gente dominasse a energia nuclear há 2 mil anos atrás? Coitado dos romanos. Eles tinham destruído o mundo. A consciência de quem somos e de quem somos e onde estamos. O homem, hoje, ele sabe que nós estamos na Terra e, assim, princípios religiosos e culturais fazem a gente acreditar em Deus, em Deus, mas cada religião do seu jeito. Mas quando a gente parar para pensar cientificamente, as culturas atrapalham, elas entram em conflito. Porque se você for conversar com certas pessoas, elas vão dizer para você que o universo é um enfeite. Que isso aqui é que é importante, que é mais ou menos você ter, né, o umbigo no centro do universo. E é aí que está. Quando a gente tem essa consciência, as coisas se transformam. Eu posso dizer que o Espiritismo, eu acho que é a primeira religião que fala sobre isso, que bota isso em questão e fala, não, a gente longe disso. Nós estamos dando os primeiros passos.
Por último, não menos importante, a gente estuda o Evangelho e a gente estuda ele segundo o Espiritismo. Por quê? Porque a gente tem que interpretar. A Bíblia foi um livro escrito em diversas épocas diferentes. Nossa referência é Jesus Cristo. E não é só nossa, os católicos, protestantes e por aí vai. Outras culturas têm outros messias. Mesmo assim, eles respeitam o nosso porque Jesus é impossível também não respeitar, né? Os exemplos que ele deixou na história foram... Onde você conta a história dele, você choca, porque fez coisas incríveis. Então, quer dizer... Mas aí, quando você questiona e coloca certas coisas em jogo, as pessoas começam a... Quando você fala de interpretação, principalmente. Há muitas moradas na casa do Pai. São, na galáxia nossa, na Via Láctea, são 400 bilhões de estrelas. O nosso Sol tem 8 planetas girando em volta porque pegaram Plutão e tiraram da roda. São 8 em volta do Sol. Se a gente tivesse que botar 8 planetas em volta de cada estrela, olha quantos mundos. São 8 vezes 400 bilhões. Olha quantos planetas. Quando a gente descobriu o primeiro, em 1995, o primeiro planeta descoberto fora do nosso sistema solar, com o telescópio Hubble. E quando eles viram, eles falaram, gente, aqui começa a nova era da humanidade. Nós estamos vendo mundos fora do nosso sistema solar. Porque até então, quando a gente apontava um planeta, né, uma estrela que se movia, um planeta como Júpiter ou Saturno, aquelas coisas lindas e tudo mais no céu, estão aqui, do lado. A estrela mais próxima para a gente chegar nela, na velocidade da luz, são 4 anos. Na velocidade da luz. Você imagina como é que a gente vai, o quanto que a gente vai galgar ainda para andar pelo universo. Quer dizer, e nós somos, eu acho que o mais legal disso tudo é porque nós somos a fronteira. Nós vivemos na época que a gente vai fazer o início dessa nova geração, uma geração que a gente vê até tendo dificuldade para lidar com certas informações, né? A geração de hoje tem que ser observada com muita calma, aqueles que estão nascendo agora, porque se a providência está tomando providência, os que estão nascendo agora estão preparados para lidar com isso. Então, o Chico falou que até 2019 a gente poderia estar sofrendo esse baque, e que seria, né, até 2020, como se fosse o ápice. Se a gente até 2050, se a humanidade, nossa humanidade até 2050, transformar a nossa sociedade, um pouquinho que seja, já vai ser para a gente uma transformação maravilhosa, e é um passo só nisso tudo. Eu acho que quanto mais a gente valoriza momentos como esse aqui, momentos como o de trocar essas ideias, a nossa importância no diálogo entre nós sobre o que a gente está vivendo, sobre essa experiência de transformação, principalmente porque a nossa religião ela nos dá essa possibilidade de esclarecimento. Eu acho que é quando eu me sinto mais completo, na verdade, porque eu consigo lidar com toda essa informação sem parecer herege, né? Eu encontro dentro da doutrina espírita a informação necessária para completar. Isso tudo aqui que a Gênesis falou, ela disse em 1850, por aí. A gente, como é que ele disse isso em 1850 se o primeiro planeta fora da Terra só foi descoberto em 1995? Pô, são quase 150 anos de diferença. 68? 60, a Gênesis de 68. Então. É porque os primeiros começaram nos anos em 1850, né? 1868. Isso. Então. Quer dizer, olha, na época, nem a fusão nuclear ainda a gente dominava, e eles já estavam falando de outros mundos e tudo mais.
Se você pegar o livro A Gênese, parece que ele foi escrito pelo menos no meio do século XX, porque é um livro com uma ciência esclarecedora, claro, é um livro religioso, sim, mas se não for um espírita lendo, ele vai coçar a cabeça e falar, isso não é um livro religioso, fala de Deus de vez em quando, mas isso é ciência. Naquela época, para aqueles homens que estavam estudando aquilo, era transformador, com certeza. E as descobertas feitas hoje pela nossa ciência, de vez em quando eles olham para dentro do espiritismo como quem diz, gente, eles diziam, eles falavam sobre isso, agora com essa coisa do ectoplasma, né, essa descoberta nova de... Né, a nossa ciência ainda não tem livros sobre isso porque ela está estudando isso, ela está descobrindo. Mas então quer dizer que a nossa ciência já prova o ectoplasma? Sim. Ela só não sabe o que é direito. E se os espíritas chamam de ectoplasma, provavelmente a ciência vai chamar de outra coisa, né? Porque eles não vão botar o mesmo nome. Mas a descoberta está sendo feita. Quanto mais o tempo passa, sabe o que vai acabar acontecendo? A Gênese vai ficar ultrapassada, mas a gente vai ter sempre ela quase como um troféu. De saber que em 1868, né? Eles escreveram um livro que conta essa transformação científica da nossa espécie, no ápice dela, né? Porque é o ápice dessa transformação, e de como a gente pode se tomar conta da gente mesmo para sofrer essa transformação e aproveitar o máximo que a gente puder. Eu digo para vocês, eu posso não estar tão pronto assim, mas eu quero essa transformação. E chegando ao final, eu digo para vocês, quem quiser essa transformação, me diz que eu vou estar apertando a mão e a gente vai estar montando uma panelinha, tá bom? Então tá, gente, obrigado, tá?